Fala pessoal, mais um Transformações Cíclicas aqui com o Professor Lucas. O físico e engenheiro francês Nicolas Léonard Said Carnot, em seu trabalho Reflexões sobre a Potência Motriz do Fogo, concluiu que as máquinas térmicas ideais podem atingir um rendimento máximo por meio de uma sequência específica de transformações gasosas que resultam num ciclo denominado ciclo de Carnot, que é o ciclo da máquina perfeita, conforme ilustra a figura a seguir. A partir das informações do ciclo de Carnot sobre uma massa de gás, conforme mostrado na figura de pressão por volume, analise as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Ao iniciar o ciclo na expansão térmica de 1 para 2, vamos analisar. 1 para 2. Expansão. Aumentou o volume. A variação de energia interna é igual ao calor. E o trabalho é positivo. Bom, o trabalho é positivo, porque aumentou o volume. Agora vamos ver. Se é isoterma significa que meu ΔU igual a zero. Jogando lá na primeira lei da termodinâmica, para quem esqueceu, primeira lei da termodinâmica, equilíbrio energético, ΔU igual a Q menos trabalho. Então, se meu ΔU igual a zero, vai ficar zero é igual a Q menos o trabalho. Tá? Nesse caso, eu tenho que calor é igual ao trabalho. Então, eu sei que o calor é igual ao trabalho, eu sei que ΔU igual a zero e eu sei que o trabalho é positivo. Mas ele fala que a variação é igual ao calor. Mentira. Falso. A variação da energia interna é zero, porque é uma isoterma. E em toda isoterma, a variação da energia interna é nula. Segunda afirmativa é a seguinte. Na segunda etapa do ciclo, na adiabática, adiabática significa sem troca de calor, hein? Olha lá. Q igual a zero. Não há troca de calor, beleza? Embora o gás sofra um resfriamento após... Resfriamento? Sim. Porque eu saí da temperatura quente e fui para a temperatura fria. Eu diminuí a temperatura. Resfriou. Certo? Se resfriou, o ΔU é negativo. Então aqui nós temos um ΔU negativo. Jogando na primeira lei da termodinâmica, vai ficar menos ΔU é igual a zero menos o trabalho. Por que zero? Porque a transformação é adiabática. Tá? Então, ΔU negativo? Verdade. Por quê? Porque o trabalho é... Porque o ΔU é negativo, né? ΔU negativo, porque diminuiu a nossa temperatura. Então, verdadeira 2. 3. Na compressão adiabática de 4 para 1. Ó, 4 para 1. Adiabática. Eu saí do T frio e fui para o T quente. Última etapa do ciclo, o trabalho realizado sobre o gás corresponde à variação da energia interna. Sim. E há um aquecimento. Sim. Se eu considerei verdadeiro a segunda, a terceira também é verdadeira. Porque é o processo contrário, né? Se o ΔU aqui era negativo, inicialmente, na afirmativa 2, na afirmativa 3, o ΔU tem que ser positivo. Porque aumentou a temperatura. Foi do T frio para o T quente. Então, verdadeiro. Quarta afirmativa. O trabalho útil realizado pela máquina no ciclo de Carnot é igual à área do gráfico. Área interna, perfeito. Que é um ciclo fechado. Todo ciclo, o trabalho total é igual à área fechada do ciclo. De outro modo, eu posso calcular o seu trabalho fazendo o Q quente menos o Q frio. Sim. Porque sim.
Porque se eu fosse pensar em termos de energia, balanço energético, o calor que entra, que é quente, é igual ao que fica mais o que sai. Se eu isolar o trabalho, eu chego perfeitamente que trabalho é o que quente menos o que frio. Então é verdadeira a quarta afirmativa. E para fechar, o rendimento da máquina ideal pode atingir até 100%. Falso, não vou nem ler o resto. Nós sabemos que é impossível por conta da entropia chegar a 100%, mesmo sendo um ciclo ideal. Então, ficou verdadeira 2, 3 e 4. Afirmativa ad amora.